Olá, queridos irmãos, aqui quem fala é o presbítero André Sanches. Seja bem-vindo de volta aqui ao canal e tem mais dúvida interessante para o nosso crescimento na palavra, dúvida na tela. Eu gostaria muito de entender com mais profundidade o ensino de Jesus Cristo quando mandou que seus discípulos sacudissem o pó dos pés se fossem rejeitados. Qual é o simbolismo desse ensino? Hoje em dia ainda devemos fazer dessa forma? Muito obrigada, querida irmã. Dúvida interessante, será que se eu pregar para alguém e ela não ouvir, me rejeitar, eu tenho que bater os pés e sacudir o pó e ir para outra pessoa evangelizar? Vamos entender o contexto disso e a aplicação nos nossos dias. Convido você então, vamos até minha lousa de explicações e entender mais sobre esse tema. E claro, deixe o seu like. Já completamos aqui mais de 800 vídeos de estudo bíblico aqui no canal. Então nosso comprometimento é muito forte para você em mais de 15 anos aqui no canal e o nosso site. Então abençoe nosso trabalho no nome de Jesus. Vamos lá então. Vamos lá, texto na tela. Vamos começar com Marcos capítulo 6, versículo 11, que diz o seguinte: se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Queridos, as citações bíblicas estão sempre dentro de um contexto cultural, ou seja, elas foram dadas, elas aconteceram ali, os acontecimentos, os encontros, as questões narradas dentro de uma cultura, onde nós devemos compreender certas ações como ações que eram compreensíveis naquela época a que pertenceram, trazendo ainda mais significados a certas atitudes que para nós seria até mesmo estranhas hoje em dia. Imagine, por exemplo, um pregador sair batendo os pés, sacudindo o pó dos pés nos tempos atuais. Será que as pessoas compreenderiam? Mas naquela época fazia muito sentido. Por quê? Porque era algo que as pessoas faziam, que estava impregnado na cultura delas. Comunicavam verdades profundas naquela época em que elas foram feitas, em que elas aconteciam. Por exemplo, esse sacudir o pó dos pés. Hoje em dia, por exemplo, se você realiza algo parecido com isso, as pessoas não saberão muito bem o que você está fazendo. Por isso é importante a gente entender os textos bíblicos dentro dos seus contextos e aí a gente trazer para a nossa realidade os princípios, as ordens, entender tudo isso dentro do contexto bíblico, ok? O que a gente vai fazer aqui hoje? Eu vou fazer primeiro uma explicação. Eu queria que você prestasse bastante atenção inicial a respeito de alguns costumes dos judeus e depois eu vou analisar o versículo que foi citado no início desse estudo, pedacinho por pedacinho, você vai entender a ordem completa de Deus. Não dá para tirar ou sacudir o pó dos pés e analisar só ele. A gente precisa entender o contexto em que ele está inserido e aí a gente vai entendê-lo com profundidade. Vamos começar entendendo por que os judeus sacudiam o pó dos pés ou seus pés ali fazendo o pó então se espalhar à vista de pessoas. Já vou explicar isso, mas antes, embaixo desse vídeo, botão inscrever-se, faça parte aqui da nossa comunidade. E claro, se você quer ir além, se você quer ter o meu zap particular e ainda estudar comigo, tirando todas as suas dúvidas através de videoaulas, você tem aqui o nosso curso Conheça a Sua Bíblia Capa a Capa e tem também o curso de Apocalipse que nós lançamos verso por verso. Detalhes no primeiro link, no primeiro comentário fixado. Bom, a primeira coisa a pontuarmos é que era um costume dos judeus, depois de passarem por terras, por exemplo, de gentios. Quem são os gentios? São os não-judeus. O que eles faziam? Sacudiam o pó dos pés. Isso era um simbolismo de separação de toda a impureza que ali havia. Então, para os judeus, os povos pagãos, ou seja, aqueles que eram de outros povos, que cultuavam outros deuses, ou até mesmo pessoas com que eles não iam muito com a cara, quando eles passavam por aqueles territórios, eles sacudiam o pó dos seus pés, como que dizendo simbolicamente: eu estou deixando toda impureza por aqui. Por exemplo, você vai lembrar bem da questão dos samaritanos, que os judeus consideravam ali como um tipo de judeu de segunda categoria. Eles costumavam fazer esse tipo de coisa também. Claro que tal costume beirava muitas vezes a hipocrisia na vida de muitos judeus, já que muitos deles mesmos eram impuros. Por exemplo, a gente lembra dos religiosos criticados muito por Cristo, que tinham um exterior bonito, se apresentavam de um jeito, mas por dentro eram como
túmulos. Mas o fato é que era um costume que tinha um significado muito claro diante dos olhos de quem via isso acontecendo dentro daquela cultura, dentro daquele momento em que eles viviam. Agora vamos entender um pouquinho da ordem de Jesus Cristo aos seus discípulos, que pega esse elemento cultural e traz ali para uma ordem num determinado momento para os seus discípulos. Nas diversas instruções aos 12 apóstolos escolhidos por Cristo e que foram enviados por ele para fazer um trabalho especial de evangelização, você vai encontrar ali em Marcos 6, de 7 a 10, essas ordens. Jesus dá, dentre várias, uma instrução interessante que é a que nós estamos analisando. Olha, se em algum lugar não vos receberem nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra aquelas pessoas. Bom, Jesus sabia que o mesmo tratamento que ele mesmo recebia, ou seja, ele tinha certo nível de rejeição, por exemplo. Se você analisar lá em Marcos 5,17, Jesus vai ali naquela cidade, liberta um endemoniado, temos a questão dos porcos ali para onde os demônios vão e as pessoas pedindo, Jesus, some daqui, saia da nossa cidade. Jesus enfrentou rejeições. Então, esse tipo de rejeição também cairia sobre os discípulos de Cristo. Se o Messias seria no futuro e foi no presente rejeitado em diversos lugares, quanto mais também isso aconteceria aos seus servos. Os apóstolos precisavam estar preparados para essa rejeição. Ser rejeitado, queridos, não é fácil, ainda mais quando você faz o bem. Imagina você levar o bem para as pessoas e mesmo assim as pessoas não tiverem ali para com você, para com a mensagem, para com o bem que você fez, as pessoas não têm uma reação apropriada. Ok? Você se sente muito mal. Jesus queria que os apóstolos estivessem preparados porque isso iria acontecer. Agora chegou a hora de entender o versículo que cita a ordem de Jesus de forma completa, para que você entenda então o porquê do sacudir dos pés. Vamos lá então. Primeira parte do versículo, se em algum lugar não vos receberem nem vos ouvirem. Bom, primeiro Jesus prepara os seus discípulos. O que significa isso? Talvez a ansiedade de levar o evangelho, a visão clara da manifestação do poder de Deus que os discípulos experimentam em suas vidas, trouxesse ao coração deles a ideia de que todos teriam de ouvir a mensagem, mas não somente ouvir. Todos têm que aceitar essa mensagem. Ela é maravilhosa. Fala a verdade, esse não é o sentimento que você tem? Quando você prega para um amigo, por exemplo, eu quero que ele aceite, isso é maravilhoso. Essa é uma expectativa que nós temos. Mas não é bem assim que acontecem as coisas. É isso que Jesus explica. Rejeições estão no caminho e teriam que ser enfrentadas. Então Jesus prepara os seus apóstolos para ser rejeitados. Em segundo lugar aqui, ao sairdes dali, eles deveriam ter sensibilidade para saber a hora certa de se retirar. Tem uma hora certa de parar, de sair de perto. Por quê? Porque a mensagem está sendo rejeitada. Uma vez realizado o trabalho, o evangelho ter sido pregado e sendo esse trabalho rejeitado, as pessoas não querendo ouvir, não havia mais como permanecer, já que outros ouvidos precisavam também ouvir a mensagem do evangelho. Deviam saber então quando sair, quando se retirar e ir para outra missão. Lembrando que nós estamos olhando aqui aquele contexto daquela época. Mas evidentemente que alguns desses princípios a gente precisa aprender também na nossa época, porque são coisas que vão acontecer também com a gente. E aí chega a parte que nós estamos analisando, sacudir o pó dos pés. Bom, o ato simbólico muito conhecido ali dentro da cultura judaica e, claro, dos apóstolos, seria também logo percebido e compreendido com quem visse isso acontecendo. Quem rejeita a Cristo, rejeita a Deus, ou seja, é considerado um pagão, mesmo que fizesse parte do povo de Israel, mesmo que tivesse sangue judeu. Jesus explica então essa realidade dessa rejeição quando ele diz também lá em Mateus 10:40, quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então esse sacudir dos pés traz essa ideia de mostrar para as pessoas que elas estavam rejeitando a Cristo e também para os próprios corações ali dos apóstolos que eles fizeram o seu trabalho. Ou seja, rejeitar os apóstolos ou o próprio Cristo é rejeitar a Deus e também é uma atitude grave, muito grave,
Por isso, esse simbolismo. Quando sacudiam o pó dos pés, estavam dizendo que levaram a bênção, mas eles não quiseram. Estavam limpos da condenação deles. Eles preferiram continuar em rebeldia contra o Senhor. Essa era a mensagem central. Mas o versículo diz mais: em testemunho contra eles. Tinha um objetivo sacudir os pés. Então, sacudir esse pó dos pés não deveria ser uma atitude de ódio pessoal dos discípulos contra quem rejeitou a mensagem. Por exemplo, os fariseus, os judeus religiosos, eles usavam esse sacudir dos pós como ódio muitas vezes contra as pessoas. Jesus não queria essa atitude dos discípulos. O simbolismo aponta para uma responsabilização de quem rejeitou a mensagem do Evangelho. Seria como se os discípulos estivessem lavando as mãos, no sentido de quem já fez o que podia, mas não recebeu uma resposta positiva. Observe que o testemunho era contra eles. A poeira do pecado permaneceu ali, pois eles rejeitaram a limpeza de Deus em suas vidas. Dessa forma, observamos que Jesus trata as pessoas com autorresponsabilidade, ou seja, a salvação é individual. O discípulo, o pregador, não tem condições de salvar alguém. Ele é o mensageiro e a responsabilidade de crer é de cada um. Os que levam a mensagem têm sobre si a responsabilidade de levar a palavra, mas não têm poder de converter um coração que não quer se dobrar ao Evangelho, que está rejeitando a mensagem. Por fim, precisamos dizer que Jesus não estava dando aqui uma ordem que deveria ser cumprida em todos os tempos, ou seja, por todos os pregadores. Que todos os pregadores devam então sacudir os pés. Vamos imaginar então que eu estou lá na escola e eu prego o evangelho para alguém ali que fala, não quero ouvir isso aí não, e eu fico batendo os pés e sacudindo. Jesus não deu essa ordem para ser cumprida dessa forma. O princípio de rejeição, de saber a hora de parar, ainda está em foco. Mas hoje, em boa parte das culturas modernas, sacudir o pó dos pés não comunicaria uma mensagem clara para as pessoas, por isso não precisamos realizar esse tipo de coisa, ok? Precisamos entender os conceitos, né? Se você quiser depois relembrar, assista novamente o vídeo para você entender que tem hora de parar a pregação, tem hora de saber a hora de se retirar, tudo isso está incluído ali, mas não precisa ficar aí batendo os pés, porque isso de fato não é uma ordem para todos os tempos, mas fez muito sentido ali naquele momento especial, naquela cultura, daquele jeito que Jesus mandou que fosse feito. Quer estudar mais a Bíblia com mais profundidade ainda? Aqui no primeiro comentário fixado o link dos nossos cursos para você crescer no conhecimento do Senhor. E eu deixo mais um vídeo para você, os ensinos impressionantes de Jesus quando amaldiçoou a figueira e ela secou. Quais os significados dessa maldição que saiu da boca de Jesus? Eu vou explicar tudo para você nesse vídeo. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Fica com Jesus.